Boa tarde a todas e a todos. Uma vez mais, encontramos-nos neste espaço que intitulamos o Presidente Responde, um espaço em que procuramos responder às preocupações, às sugestões que os municípios do nosso município nos colocam e que, tal como já referi nas outras ocasiões, tem como grande objetivo podermos, dentro deste contexto que temos de pandemia, onde, digamos, a proximidade entre pessoas tem sido um obstáculo e, por isso, independentemente dos serviços municipais, os eleitos e os serviços municipais poderem continuar a dar resposta, nomeadamente através dos e-mails e por telefone, entendemos que este era um espaço que poderia ser bastante útil para podermos responder de uma forma muito direta às preocupações, aos anseios e mesmo a muitas sugestões por parte dos nossos municípios. Neste nosso terceiro encontro, temos uma vez mais um conjunto de questões, 12 municípios fizeram-se chegar várias perguntas e também algumas sugestões. Uma vez mais, também à semelhança das outras duas edições, temos um tema que é um tema, direi eu, quase central. Cinco das 12 pessoas colocam a mesma questão e depois também temos uma outra mesma questão em que 2 municípios também colocam a mesma pergunta. Vou procurar responder a todas elas. E a primeira é da Marisa Pereira, que coloca uma questão que tem a ver com o acesso pedonal ao infantário, o Montinho, e o que ela coloca é que gostaria de saber se existe neste momento alguma previsão de melhoria dos acessos pedonais ao infantário, o Montinho. Dizer que esta é uma questão que está identificada, tanto por mim como pelos serviços municipais. Efetivamente, é algo que é necessário. Não foi ainda possível à Câmara executar estes passeios. É certo e sabido, pelo menos as pessoas que se recordam quando o Infantário Montinho foi construído, toda aquela zona era uma zona que não estava infraestruturada. Na altura, a Câmara executou as infraestruturas mais necessárias, os arruamentos, as ligações de água e de esgotos. Não foi possível fazer logo os passeios. No entanto, está naturalmente na perspectiva da Câmara Municipal fazê-los no futuro. Neste momento não posso aqui assumir um compromisso temporal para não correr o risco depois de não ser cumprido. Em todo o caso, seguramente que logo que seja possível este arruamento, aliás, estes passeios, nomeadamente na Rua do Manuel I e depois na outra rua que dá acesso ao próprio infantário, serem construídos. Nós, como é sabido, a Câmara tem feito aqui um forte investimento na cidade de Santiago Cacém, onde este infantário está localizado, com várias intervenções. Nem sempre é possível fazer tudo ao mesmo tempo, mas seguramente que logo que seja possível darmos resposta, esta resposta que de facto é muito importante e digamos que, tendo em conta até o tipo de equipamento que estamos a falar, seguramente que é bastante necessário. Uma segunda questão que não é questão, que é uma sugestão do António Baeta e que sugere que pudesse ser construído um passadiço entre as lagoas de Santo André e as lagoas da Sancha. Tendo em conta, digamos, uma área que é bastante apetecível e que é muito rica, seja na fauna e na flora, dizer ao António que, efetivamente, este é um assunto que já tem uma discussão com alguma antiguidade, inclusive teve
esteve em cima da mesa a possibilidade de construção de uma ciclovia, uma ecovia no litoral alentejano, que atravessava os 5 municípios. Infelizmente, por questões várias, nomeadamente financeiras, não foi possível. Nós estamos a falar de terrenos que estão dentro da Reserva Natural da Lagoa de Santo André, e da Sancha, algo que também é, do ponto de vista do território, muito sensível. Em todo o caso, pensamos nós que isso não é um obstáculo. Hoje já existe o passadiço do Salgueiral, se calhar, infelizmente, não muito conhecido, mas que é digamos, um investimento que foi feito aqui há algum tempo atrás e que proporciona a quem visita entrar na reserva da Lagoa de Santo André e permite a quem visite entrar naquele habitat natural, nomeadamente naquilo que o próprio António refere, a questão da fauna, da flora, e de facto poder replicar este bom exemplo que referi através de um passadiço, obviamente numa extensão territorial maior, é algo que seguramente será uma mais-valia. A Lagoa da Sancha já entra no município de Sines. Eu próprio e o meu colega de Sines também já abordámos esta questão, ainda que muito informalmente, e fica aqui uma excelente sugestão, seja para a Câmara Municipal de Santiago Cacém e também para a Câmara de Sines, e também até para as câmaras vizinhas, recuperando essa ideia de alguns anos atrás, de poder então criar uma ecovia que permitisse, seja o passadiço ou não, mas uma ecovia que de facto permitisse às pessoas que visitem toda aquela área poder desfrutar de uma forma, digamos, com regras, civilizada, amiga do ambiente, toda aquela fauna e toda aquela flora. Uma terceira questão, que é da Susana Palma, que aliás coloca duas questões. Uma primeira que tem a ver com um mau cheiro em Valdeágua. Segundo a Susana, tem sentido nos últimos tempos alguns maus cheiros e pergunta se a Câmara Municipal tem informação da origem desses mesmos maus cheiros. E pergunta que se deve a este mau cheiro, que impacto na saúde da população, quais as medidas que a Câmara está a tomar para minimizar o impacto do odor, quando é previsível que este mau cheiro, que é diário e insuportável, tenha um fim. Dizer a primeira coisa, nós não tínhamos qualquer relato sobre esta situação, pelo menos a nós Câmara não chegou, e a Susana Palma diz que é diário. Procurámos perceber, nomeadamente junto à Junta de Freguesia, se tinha conhecimento de queixas relativamente a esta matéria. Da parte da Junta de Freguesia, o que nos foi transmitido é que, de facto, em alguns dias se sente este cheiro, mas também não tem sido colocado o problema diretamente à Junta como uma preocupação diária. Dizer também que não é apenas em Valdeágua, mesmo aqui até em Santiago do Cacém e noutras localidades, como Alvalade, mesmo Ermidas, São Francisco, há dias que efetivamente se sente um cheiro que não se percebe bem o que é. E que não é algo recente, é algo que já tem algum tempo, e aquilo que, até das conversas, na altura, das conversas ou na tentativa de percebermos o que é que se passa, aparentemente este cheiro tem origem em lagares de bagaço de azeite em municípios vizinhos, que criam de facto este mau cheiro. Esta situação, aqui há algum tempo atrás, foi relatada a entidades que têm a fiscalização das questões do ambiente, porque a Câmara não tem uma competência direta nesta matéria, na fiscalização do ambiente. Compete à Câmara, como entidade pública, obviamente, fazer chegar estes relatos às entidades competentes, e aquilo que é a nossa perspectiva sobre o assunto é que, efetivamente, tem a ver com esta situação que já referi, nomeadamente quando os ventos dominantes são de leste,
ou de noroeste, e que trazem, de facto, um cheiro que provém ali dos concelhos vizinhos mais para o interior, parece, em particular, do município de Ferreira do Alentejo, e que, efetivamente, como a própria Susana diz, muitas vezes é um cheiro muito incomodativo, quase insuportável, e que nós vamos tentar aprofundar, perceber efetivamente se é isto ou se é uma outra situação qualquer. Em todo o caso, eu também sugiro que à Susana Palma, nos dias em que sentir isto, fazer chegar esta situação, nomeadamente junto das entidades que têm competência para fiscalizar, a Inspeção-Geral do Ambiente, e também poder fazer chegar à Câmara, identificar o próprio dia para nós podermos ter uma informação mais concreta sobre esta matéria. Depois, uma segunda questão que a Susana Palma coloca, que tem a ver com o controlo de infestantes, de herbicidas que a Câmara utiliza, e a pergunta que a Susana coloca é: gostaria de saber para quando está previsto deixar de fazer em todo o Conselho o controle de infestantes dos canteiros, beiras e bermas através da monda química, com químicos de síntese, como o glifosato e derivados, penso que glifosato, exatamente derivados, e qual a alternativa que foi encontrada para o controle de infestantes, sem ser por este método, que é comprovadamente prejudicial à saúde das populações. Bem, em primeiro lugar, dizer que todos os produtos que a Câmara utiliza nas mondas e no controle dos infestantes no espaço público são produtos absolutamente certificados, homologados, de acordo com a legislação em vigor, e por isso, da informação que temos, e sabemos que isto é controverso e que há um conjunto de pessoas que têm uma opinião diferente, parece que a Susana também o tem, mas que, do ponto de vista daquilo que são as entidades que controlam esta matéria, tudo aquilo que é utilizado não terá problemas para a saúde pública. Aliás, são, como já disse, os produtos utilizados são isentos da classificação toxicológica e ecotoxicológica e ambiental, estão homologados e autorizados pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e também licenciados pela União Europeia. Não fuja à questão, que sei que repito que é controverso, que há opiniões diferentes, como existem noutras matérias, a outros níveis, e por isso aquilo que a Câmara aplica, de acordo com as normas públicas, e quem, obviamente, aprova estas matérias, que não é algo nefasto para as pessoas. Ou seja, é de baixa perigosidade, obviamente que sendo um pesticida não podemos alimentar-nos disto, mas tudo aquilo que a Câmara aplica e a forma como aplica tem a preocupação, obviamente, das pessoas e dos animais também, que sabemos que também que andam no espaço público. São produtos, de facto, de menor risco. A forma como a Câmara as aplica são sempre com essa preocupação, ou seja, de forma a não haver perigo para a saúde pública. E, aliás, em todos estes anos, não conheço uma única situação em que alguém tenha tido um problema de saúde fruto desta situação. Já agora dizer que a Câmara aplica na monda várias técnicas, não apenas a questão da monda química, mas também a manual, a monda mecânica, mas de facto há determinado tipo de infestantes que não são possíveis atacá-los sem a aplicação do herbicida. E dizer que, eu sei que há quem defenda que a alternativa é a monda térmica, nós já experimentámos essa solução e, de facto, ela não responde àquilo que são as necessidades,
não ataca digamos, as espécies de uma forma como a monda química, não vão à raiz, digamos assim, aos infestantes, e por isso, até da experiência que temos de outros municípios, a grande maioria faz o que a Câmara Municipal de Santiago de Cacém faz, e mesmo aqueles que tentaram aplicar a monda química, em alguns casos já desistiram porque perceberam que é uma solução que na prática não funciona. E por isso, enquanto as autoridades públicas, que seguramente terão a preocupação, como a Câmara Municipal de Santiago de Cacém também tem, da saúde pública, e que, mais do que a Câmara, estudam estas matérias e são as entidades que homologam estes tipos de produtos, têm, obviamente, a preocupação das pessoas. Eu agradeço muito esta pergunta, até porque tem havido um grande ruído à volta desta situação, com muita desinformação, com muitas coisas que se dizem que muitas vezes não correspondem à verdade, e assim também nos permite aqui, de alguma forma, esclarecer as pessoas, porque é uma matéria que temos vindo a ser confrontados, e é normal que as pessoas, quando ouvem que a Câmara está a aplicar um produto que é nocivo para a saúde pública, que fiquem apreensivas e preocupadas, mas na realidade aquilo que acontece é que tudo aquilo que nós estamos a aplicar enquadra-se dentro dos parâmetros aprovados, homologados, como disse, sejam nacionais, sejam da União Europeia, e por isso, nesse sentido, parece-nos não, temos nós a certeza que não estamos aqui a fazer nada que prejudique as pessoas, bem pelo contrário, estamos a resolver um problema que é as ervas, principalmente agora neste período que estamos a viver, que choveu muito, ainda bem que choveu muito, e agora veio o sol e começam a nascer as ervas por todo o lado, nos passeios, nas estradas, e as pessoas queixam-se imenso, e esta é a única forma de resolver o problema, e é isso que estamos a fazer, e enquanto for possível, é isso que vamos continuar a fazer, se entretanto houver um entendimento em contrário. Ainda agora temos uma situação bem recente com a vacinação do Covid, que tínhamos uma vacina que toda a gente dizia que era boa, depois levantou-se reservas, agora já se pode outra vez aplicar. Se porventura houver porque a ciência evolui e estão sempre a ser descobertas coisas novas, se chegar à conclusão que efetivamente esta não é a melhor solução, isso será obviamente uma decisão para todo o país e para toda a Europa, direi eu, e se calhar para todo o mundo, e nessa altura a Câmara de Santiago seguramente não será diferente das outras e adotará os meios que legalmente forem impostos. Uma quinta questão, que neste caso já é a sexta, mas neste caso uma quinta munícipe, que coloca uma situação relativamente ao bairro da Carapinha e o pedido de colocação de lombas na rua José Matias Domingos. Já agora dizer que o Nuno Pinela também coloca esta mesma questão, mas também coloca outras, e eu vou juntar as duas, porque a questão é precisamente a mesma, em que considera a Rosário, aproveito a disponibilidade do Sr. Presidente, venho novamente colocar, porque já teria colocado no passado, a questão antiga e que até o momento não teve qualquer andamento por parte da autarquia, que tem a ver com, então, a colocação de lombas na rua José Matias, e o Nuno Pinela também diz que é uma rua que é movimentada, onde vivem idosos e crianças. Dizer o seguinte: eu conheço a rua, mas tive o cuidado até de passar lá, depois de terem sido colocadas as questões, e dizer o seguinte: de acordo com a avaliação técnica aqui que é feita, é uma rua que, à partida, não se justificará a colocação de lombas. Esta questão das lombas também é uma matéria controversa, há quem queira muitas lombas e há quem não queira lombas nenhumas. As pessoas que não querem lombas, normalmente não querem porque as lombas, quando os carros passam, provocam ruído, e depois durante a noite, em particular, são, digamos, aborrecidas. Por outro lado, também, para quem é defensor muito dos carros, também as suspensões, é uma situação que também não gostam muito. E depois há a questão, como está aqui a ser colocada, da preocupação, da velocidade, das pessoas que passam com velocidade, e essa é uma questão
que se prende com civismo. Aquilo é uma zona claramente urbana. Dentro das zonas urbanas há um limite de velocidade, como todos sabemos, de 50 km hora. Aquela rua, até é uma rua que não é uma rua muito larga, que permite estacionamento dos dois lados. Eu direi que a esmagadora maioria das pessoas seguramente não consegue andar ali com muita velocidade. Admito que possa haver um ou outro que tenha menos consciência e que anda ali com mais velocidade, mas essa é uma situação que eu direi que é, em todo o lado, é assim, não só em Santiago, no país e no mundo. Nós não podemos, acho eu, que também isto será de senso comum, colocar lombas em todos os arruamentos, em todas as zonas do município. Não conheço nenhuma situação assim em lado nenhum. Aquilo que nós procuramos fazer é, de facto, nas artérias com mais movimento, nomeadamente perto das escolas, onde são artérias mais largas, em que, ainda que haja o tal limite de velocidade, sabemos que as pessoas têm uma tendência para, desculpem a expressão, esticar-se um bocadinho mais na velocidade. Isto não significa que nós não continuemos a avaliar esta questão em concreto e, no futuro, se possa colocar ali as lombas. Mas, repito, a avaliação técnica que é colocada, e tal como em muitas outras situações em que tem sido colocado também este pedido, muitas vezes consideramos que não é prioritário. Dizer também que, voltando àquilo que também já referi, esta questão muitas vezes já colocámos as lombas e depois temos um conjunto de pessoas que vêm contestar as lombas, porque não se justificam, dando os argumentos que ao fim e ao cabo acabei aqui por dizer, porque não há um grande risco, não há uma grande perigosidade, e naturalmente que depois as lombas muitas vezes são incomodativas por causa da questão do ruído. O Nuno Pinela, para além desta questão que coloca mais duas duas outras questões e uma sugestão, que eu vou aqui procurar. A primeira pergunta para quando a conclusão do arruamento da Rua José da Graça, a Rua Antiga do Aviário, e também a resolução da situação dos esgotos, que ainda está por resolver. Depois também para quando o arruamento / melhoramento da Rua da Encosta do Castelo. A questão das bandas sonoras que já falámos, que não vou voltar a falar. E depois faz uma sugestão que tem a ver com o lixo acumulado junto aos contentores e aos ecopontos, também perto ali do pavilhão do JAC, também em Santiago do Cacém, e ele sugere que se possa encontrar uma solução de uma ilha box em madeira para estes tipos de lixo, que seria mais fácil o transporte e limpeza. Pronto, a primeira questão relativamente à rua Rua José da Graça, a Rua Antiga do Aviário, dizer que nós interviemos ali naquele loteamento, e tanto ajusante como a montante, e a Câmara tem feito ali várias intervenções. E, fruto destas intervenções, há uma situação em que os moradores, os proprietários daquelas casas, tem que haver uma alteração das redes prediais de esgotos privativos para se proceder à ligação à rede geral. Ou seja, aquilo não tinha esgotos, a Câmara criou a conduta de esgotos, as pessoas tinham as chamadas fossas céticas a funcionar dentro dos quintais, e agora é necessário que essas ligações sejam feitas digamos, ao coletor público. Porque não faz sentido a gente estar a pavimentar e a seguir vai-se fazer as ligações e vamos ter que arrebentar com aquilo que foi pavimentado, ficam logo aqueles remendos que depois, meia dúzia de dias, com as primeiras chuvadas, começam logo a dar problemas. Bom, esta é uma situação que está a ser avaliada com os próprios moradores, que não tem sido fácil.
Da parte da Câmara, a esse nível, em termos de coletor público, ele está construído e precisamos agora de, em conjunto com os moradores, concretizar, digamos, estas ligações das casas ao coletor público. Só após esta situação estar concluída, e nós acreditamos que durante este ano isto ainda possa ser possível, é esse o nosso planeamento, que depois se possa então pavimentar a rua e, digamos, pô-la de acordo com aquilo que é e bem a intenção das pessoas. Quanto à segunda questão do melhoramento da rua da Encosta do Castelo, nós estamos a falar de uma rua que hoje é uma rua em terra batida, que serve, penso eu, 3 ou 4 casas que estão habitadas, uma parte da rua junto à linha de caminho de ferro, de uma forma muito frontal. De facto, não temos previsto para quando a intervenção nesta rua. A avaliação, eu também passei lá, ela de facto está transitável, mas é em terra batida. Digamos que as próprias habitações também não estão concentradas, têm ali algum afastamento. A rua tem cerca de 200 metros. E nós, infelizmente, ainda temos, por Conselho, algumas situações parecidas a estas para resolver, até com mais moradores, com mais habitações. Estamos a tentar resolvê-las e logo que seja possível, seguramente que também vamos chegar aqui. Compreendo a insatisfação das pessoas, apelo também que tenham mais alguma paciência para que no futuro a Câmara possa também poder aqui intervir. Quanto à questão da sugestão, quanto à sugestão da tal, digamos, de um contentor que pudesse, digamos, acabar com aquele depósito que nós vemos muitas vezes, as pessoas metem o lixo, nomeadamente os verdes, quando limpam os quintais, junto aos contentores do lixo e até junto aos ecopontos. De facto, esta é uma questão que não é nova também. Nós temos tentado, de uma forma pedagógica, chamar a atenção das pessoas que esta solução, para além de ilegal, até porque é sujeita à coima, é algo que, em bom rigor, é falta de civismo. E, de facto, nós temos vindo pela via da pedagogia, estamos neste momento temos já preparado uma ação de sensibilização global, portanto, do Conselho, para sensibilizar as pessoas a não o fazerem. Mas esta questão que sugerida, e é bem-vinda sempre as sugestões, digamos que levanta outras questões que, não obstante ser sempre possível, é uma situação que acaba por ter dificuldades, nomeadamente nós não temos uma estrutura preparada para transportar este tipo de infraestrutura. Nós temos os baldes de lixo, que temos carros de lixo apropriados, temos os ecopontos, que também temos carros, digamos, preparados para este efeito, e aquilo que também temos, e é um serviço público que muitas vezes as pessoas desconhecem, é que a Câmara tem um serviço, basta ligar para a Câmara e dizer o que é que pretende, quando estamos a falar de monos, coisas, arcas frigoríficas e ao fim e ao cabo, quando alguém faz uma limpeza profunda da casa e tem ali aquele tipo de lixo que não é possível meter no contentor, se contactar a Câmara, pode efetivamente fazê-lo, e a Câmara então, de uma forma programada, esses mesmos monos podem ser colocados junto aos contentores e a Câmara, nesse mesmo dia, no dia programado ou no dia a seguir, faz a recolha desses mesmos monos e evita essa situação que o Nuno coloca e que de facto é muito má, em particular no verão. Nós assistimos muito a isso e as pessoas ficam muitas vezes revoltadas, até com a Câmara, sendo que a Câmara, obviamente, não tem responsabilidade nenhuma nisto, porque as pessoas é que têm falta de civismo e porque têm alternativa, têm os contentores
de resíduos indiferenciados, têm os ecopontos e têm também esta possibilidade. Basta ligar para a Câmara Municipal e a Câmara tem a resposta. Uma outra questão é da Ana Maria Ventura e que se prende com os serviços de internet no Roncão, na freguesia de São Francisco, em que a Ana vem dizer, na qualidade de residente do Roncão, venho manifestar o desagrado imenso relativamente à qualidade da rede de internet disponível nesta localidade. Tem continuadamente sido de má qualidade, incerta e com pouca capacidade. Aparentemente bastaria uma ligação entre a Coxamentos e o Roncão, se fizesse depois, que, segundo os serviços técnicos da MEL, está-se no limite geográfico para ter algum sinal. O que é certo é que o tempo passa, as necessidades a este nível são cada vez maiores, teletrabalho, aulas, entre outros, mas não tem havido qualquer melhoria do serviço prestado. Eu próprio já coloquei as perguntas várias vezes ao Presidente da Junta de Freguesia, ou atual ou anterior, vi que circulou um baixo-assinado há alguns meses, mas continua tudo na mesma. Pergunta então se está previsto, o que é que está previsto e o que é que vai ser realizado a breve prazo para que a situação se altere nesta localidade, a fim de servir capazmente a população residente e flutuante. Bem, dizer o seguinte, de facto, esta é uma questão também nova, não é nova, e que importa esclarecer duas questões. Primeiro, o Serviço de Telecomunicações não é, penso que a esmagadora maioria das pessoas tem noção disso, não é da responsabilidade das autarquias, da Câmara Municipal. Hoje em dia é uma empresa privada, que é a Altice, que tem a concessão da rede de telecomunicações, seja da internet, seja do telefone. Recordamos que Portugal Telecom, que era uma empresa que tinha esta responsabilidade, que era pública e que nos anos 90, salvo erro, foi privatizada e ficou com a concessão. Entretanto, também é de conhecimento público os problemas que houve à volta da Portugal Telecom. Ela acabou por ser comprada por Altice, que é uma multinacional francesa, e que efetivamente tem a concessão das redes de telecomunicações. Este problema, infelizmente, não é só no Roncão. Eu diria que é um problema quase generalizado pelas áreas mais rurais do município, da região e do país. Foi notório, agora nesta fase de confinamento, em particular fruto das necessidades do teletrabalho e das crianças terem as aulas online, que muitas pessoas, nomeadamente as crianças e os jovens alunos, que ficaram impedidos de poder acompanhar as aulas por não terem acesso à internet. E, de facto, seja a Junta de Freguesia, neste caso São Francisco, seja a Câmara Municipal, por várias vezes já colocaram este assunto diretamente à Altice, à Anacom, que é o regulador, e que, infelizmente, muito pouco ou quase nada tem sido feito. Eu próprio, nos últimos tempos, tenho tentado chegar à fala com alguém da administração da Altice. Aliás, fizemos sair há pouco tempo uma nota sobre essa nossa indignação, porque, por incrível que pareça, um Presidente da Câmara não consegue chegar à fala com um administrador de uma empresa privada que devia prestar um serviço público e que não presta, porque aquilo que presta é um mau serviço público. Mas, no entanto, um Presidente de Câmara consegue falar com um Secretário de Estado, consegue falar com um Ministro e não consegue falar com um administrador de uma empresa privada. E efetivamente, isto é muito mau para todos nós. Eu próprio também vivo numa pequena localidade, sinto isso na pele. Vou dar aqui um exemplo. Eu não consigo ter duas boxes de televisão ligadas, só tenho, se tiver uma, não consigo ter a outra, não tenho sinal suficiente. Para trabalhar em teletrabalho, nomeadamente estar em reuniões de videoconferência, se tiver uma outra pessoa a utilizar a internet, tenho imensas dificuldades, não consigo. E por isso sei perfeitamente aquilo que a Ana Maria Ventura está a colocar, e por isso é que nós temos estado ativamente a manifestar a nossa indignação pública, através dos baixo-assinados, através de colocar este assunto publicamente, para fazer aqui pressão, para ver se o assunto se é resolvido. Infelizmente, esta é uma empresa privada que tem como objetivo, e é legítimo o lucro, em localidades pequenas, onde os clientes são poucos,
naturalmente não se justifica tanto fazer investimentos, nomeadamente naquilo que é a fibra, que o próprio Governo tem vindo publicamente a dizer a todos nós que este é o caminho, e até se fala na nova geração, o 5G, etc., mas na prática não é isso que acontece. No caso do Roncão, de facto, não há fibra, a rede, eu percebo pouco disto, é através da ADSL, através da subestação aqui de Santiago Cacém, a distância é muito grande, o sinal quando chega ao Roncão e na Cruz de Joumenes ainda é pior, e em São Francisco ainda pior é, porque a distância é maior, o sinal vai perdendo força. E por isso, aquilo que eu sugiro à Ana Ventura é que faça como nós, faça pressão por todas as vias, seja através da Anacom, seja através da Altice, seja através, digamos, do Governo, e já agora dizer que no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, ou seja, as 5 câmaras do Litoral Alentejano, abordámos este assunto na última reunião, na semana passada, acordámos solicitar uma reunião à Sociedade de Estado que tem o pelouro das telecomunicações, tem a tutela das telecomunicações, para de facto colocarmos este problema e obviamente que o Governo, que é quem tem, digamos que é quem concedeu este serviço público a uma empresa privada, chama a atenção desta empresa para que efetivamente tome as medidas necessárias para termos uma qualidade de serviço, seja na internet, porque também na rede móvel por telefone é um outro problema. Uma vez mais, no meu caso pessoal, eu dentro de casa tenho muitas dificuldades em ter a rede de telemóvel, e isso hoje não se justifica nos dias de hoje, quando o telemóvel já tem mais de 20 anos, ainda termos em aglomerados urbanos, zonas urbanas, e não termos acesso, ou termos um acesso absolutamente deficiente às redes de telecomunicações, que são hoje absolutamente essenciais na vida de todos nós. As questões seguintes, da Rita Pignatelli, do António Gamito, da Liliana Silva, do Pedro Sarmento Gouveia e do António Brito Paes, prendem-se todas elas, uma vez mais, com o projeto da Central Fotovoltaica na União de Freguesias de São Domingos e Valdagua. Eu não vou estar aqui a ler tudo aquilo que eles me escreveram, porque, resumidamente, prendem-se com um conjunto de opiniões, todas elas contra, e considerando que é um erro esta central fotovoltaica, apelando à intervenção da Câmara para que esta central não venha a ser uma realidade. Eu não vou, tal como já referi a semana passada, porque este assunto já foi abordado há 15 dias e foi abordado a semana passada, eu penso que já fui extremamente elucidativo quanto a isto. Em todo o caso, por respeito a este conjunto de cidadãos e cidadãs, vou, obviamente, dar alguma resposta e depois também sugiro a eles que, se acharem que a minha resposta é incompleta, poderem ir ao YouTube e aos canais das redes sociais do município, que lá estão aquilo que eu disse tanto na semana passada como há 15 dias. Mas há 2 ou 3 questões, porque talvez não tenha ainda sido suficientemente claro, por insuficiência minha, dizer que este projeto é um projeto privado, que não é um projeto da Câmara Municipal, como às vezes parece que se faz, ou como se pensa, que pensam que a Câmara é que é o dinamizador deste projeto. É um projeto, efetivamente, com uma envergadura enorme, que preocupa também a Câmara Municipal. Decorreu o período de discussão pública em termos de avaliação de impacto ambiental. A Câmara foi chamada ao processo e emitiu um parecer que levanta um conjunto de reservas, tal como muitas daquelas que estas pessoas aqui colocam e outras também já colocaram nas semanas anteriores. Eu já disse que a Câmara de Santiago não é contra só por ser contra. Nós precisamos de conhecer todo o processo e só o conhecer, nomeadamente as questões que são levantadas de preocupação ambiental. A Câmara não tem responsabilidades nesta matéria direta, ou seja, nós temos responsabilidades sobre tudo o que se passa no nosso território, mas não temos aqui uma intervenção direta. Aliás,
A própria Câmara é apenas chamada a emitir parecer, inclusive na Comissão de Acompanhamento, nós próprios não integramos o município, a Câmara não integra essa comissão. Temos ouvido as pessoas que são desfavoráveis, mas também temos ouvido pessoas que defendem o projeto, porque acham que as energias renováveis são muito importantes e que este projeto, ainda com dimensões grandes, desde que sejam salvaguardadas um conjunto de premissas, é bem-vindo. Eu sei que esta é uma matéria controversa, mas, repito, eu, por princípio, das responsabilidades públicas que aqui tenho, a minha primeira responsabilidade é defender os interesses das populações, e o interesse das populações nem sempre é compreendido por toda a população. Há pessoas que estão contra, há pessoas que estão a favor, e eu, para tomar uma posição, Câmara, para tomarmos uma posição definitiva, naturalmente que temos que ser conhecedores, todos os elementos em cima da mesa, que neste momento não temos. Esta é uma primeira questão. A segunda questão é que a Câmara, como já referi também, tem um papel, se chegar lá, se o projeto entrar na Câmara, de licenciamento dos próprios painéis, do projeto, da edificação dos painéis e da edificação dos edifícios complementares. De acordo com o projeto, há uma área que está em reserva ecológica nacional. Perdão, vão entrar outras entidades, se o projeto chegar a nós, nomeada a CCDR do Alentejo. Por isso, nós estamos numa fase ainda muito embrionária. É uma intenção, nada está aprovado, ao contrário também do que eu já ouvi e li, nada está aprovado. E também permitam-me dizer uma coisa, mal era, digo eu, que uma Câmara Municipal, cada vez que houvesse um projeto de investimento, assumisse logo uma posição contra sem conhecer. Isto era uma forma de afastar eventuais novos projetos de investimento, porque se calhar começava a passar uma mensagem, não vamos investir para Santiago Cacém, porque o Presidente da Câmara ou a Câmara Municipal, por princípio, são contra projetos de investimento. E por isso não é essa a nossa forma de estar, bem pelo contrário, nós, como já referi, por princípio somos todos os projetos privados e públicos são bem-vindos ao nosso Conselho e depois, no concreto, quando tivermos os elementos todos em cima da mesa, e este é de facto um projeto que levanta um conjunto de questões e de preocupações e temos que as conhecer a todas e as respostas a todas para podermos ter uma posição definitiva. Se porventura a Câmara considerar que este projeto é nefasto para o nosso município, nós tomamos uma posição contra. Se considerarmos que tendo algumas coisas que têm que ser alteradas, podemos não ser contra, mas iremos, como aliás fizemos no nosso parecer, o projeto tem que ser alterado e tem que ser adaptado e tem que ser redimensionado numa forma diferente para ir ao encontro daquilo que à partida para já nos levanta, ou podemos, digamos, depois daquilo que é também os vários pareceres que foram seguramente já emitidos no âmbito da avaliação do estudo de impacto ambiental e que nós também seguramente vamos ter acesso, perceber, para além destas questões que são levantadas e que a própria Câmara levantou, muitas outras que porventura nós neste momento nem estejamos agora conscientes delas, e também alguns, desculpe a expressão, mitos que possam estar a ser levantados que não tenham razão de ser. Por isso, eu não faço futurologia, quero ter primeiro toda a informação em cima da mesa e, logo que possível, a Câmara tomará uma posição definitiva quanto a isto, mas já agora, também repetir aquilo que já disse, a Câmara não tem um poder discricionário. A Câmara é uma entidade pública, atua dentro daquilo que é o quadro legal vigente. A Câmara não pode reprovar ou aprovar projetos só porque sim ou só porque não. Se tiver motivos legais para aprovar, aprova. Se tiver motivos legais para reprovar, reprova. Nós não temos, repito, um poder discricionário, porque hoje é o Manel e nós achamos que o Manel é simpático e aprovamos, e amanhã vem a Francisca e porque por algum motivo achamos que ela é pouco simpática e reprovamos. Não é essa, nem nós e toda a administração pública, obviamente que está obrigada e vinculada a princípios legais,
de transparência e de igualdade e equidade, e por isso, ainda que o processo, que repito, que não está aprovado, não entrou na Câmara, chega à Câmara com uma entrada para a avaliação técnica de ser aprovado ou não, nós faremos essa avaliação técnica. Se houver condições para ser e cumprir todas as normas legais, nomeadamente aquelas que vão resultar, seguramente, dos pareceres ou do parecer conclusivo da avaliação de impacto ambiental, nós, ainda que eu pessoalmente, os vereadores e a própria Câmara, até possamos todos ter uma opinião contrária a este projeto, se ele cumprir todas as normas legais, nós não temos forma de o recusar. Tal como, seja ao contrário, se ele não cumprir os normativos legais e nós até estarmos a favor, também não o podemos aprovar. E eu peço que as pessoas tenham alguma serenidade, ou até muita serenidade. Isto não sei se eu já disse isto ou não, este projeto, ainda que caminhe, não é imediato. Isto é um projeto que seguramente ainda vai ter muita discussão, até pela sua dimensão, e que levará ainda algum tempo, eu diria mesmo alguns anos, até que o mesmo seja implementado no terreno, caso venha a ser viável, porque essa é uma questão que ainda não sabemos ao dia de hoje, e por isso deixo aqui uma vez mais uma mensagem muito direta, que a Câmara está preocupada, como as pessoas também está a acompanhar diretamente o processo. A questão, que volto também já agora a frisar, de uma reunião pública, logo que haja condições para apresentar o projeto, logo que haja condições de desconfinamento, tanto a empresa como a APA e a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia estão disponíveis para podermos fazer esta apresentação. Não é a Câmara que a faz, mas a Câmara, obviamente, que acompanha, para esclarecer, para as pessoas colocarem as suas dúvidas, porque, como já disse, se há a Câmara Municipal que é transparente e que não tem medo de dar a cara, somos nós. Já agora, este dar a cara não é dar a cara por projeto, porque o projeto não é nosso. Nós damos a cara no sentido de esclarecer as pessoas, um projeto cuja intenção é ser concretizado no nosso município, e nós que estaremos lá também para ser um veículo de informação junto das pessoas, de esclarecimento, neste caso através do promotor e das entidades que do ponto de vista ambiental, gerem este processo. Resta-me despedir-me de todos nós, agradecer uma vez mais a todas estas 12 pessoas que nos fizeram chegar as vossas questões, sugestões, opiniões, e para a semana cá estaremos novamente. Muito obrigado a todos e boa tarde.